eu preciso te fazer esse questionamento com todo respeito aos meus convidados aqui, aos militares principalmente. Mas é muito comum eu receber colegas, né, militares com a carreira inteira militar do Brasil, que o militar, a carreira do militar, ele estuda, né? Ele estuda a guerra. O Brasil não se envolveu num conflito diretamente, mas tem observatórios militares, tem a parte acadêmica, toda essa. Mas é muito comum o militar brasileiro trazer argumentos que dá uma compreensão para o lado do russo, ou um certo respeito, ou um certo conhecimento histórico da força do russo em guerra. Como é que você vê isso aí, cara? Cara, eu fico extremamente preocupado com isso. Porque desde que começou essa guerra, vários países da Europa fizeram estudos para identificar espiões russos dentro dos países, e a Polônia expulsou mais de 40 pessoas de serviços diplomáticos, de exército, a Alemanha, um monte de gente, um monte de países identificaram espiões russos dentro da estrutura do governo, expulsaram as pessoas. Aqui na América Latina, o Equador, o Peru expulsou gente que foi identificado como espião russo. Aqui no Brasil, não vi nada disso acontecer. E, ao mesmo tempo, você vê esse apoio completo aí à Rússia e coisa e tal. Existe uma pessoa que me falou, eu não sei se ela sabe de alguma coisa ou se não sabe de nada, que Bolsonaro apoiou a Rússia por pura pressão do exército. Quando começou esse negócio da guerra, houve uma reunião do alto comando no Brasil, em que o pessoal da Marinha queria que o Brasil apoiasse a Ucrânia, o pessoal da Aeronáutica queria que o Brasil apoiasse a Ucrânia, o pessoal da área econômica do Paulo Guedes queria que o pessoal apoiasse a Ucrânia, mas o pessoal do Exército bateu o pé e falou que tinha que apoiar a Rússia, e foi isso que Bolsonaro fez e botou a gente nessa situação terrível no final das contas, né? Eu não tenho dúvida que isso foi uma das coisas que levou à derrota do Bolsonaro, tá? Isso foi uma das coisas que pesou contra ele nessa história toda. Mas o que seria esse apoio? O Brasil apoiou a Rússia? Abertamente. O Bolsonaro chegou a falar que o Zelensky era um ator e não sei o que lá, que o pessoal votou num ator, como se isso fosse um demérito. Cara, o melhor presidente americano, Ronald Reagan, era um ator. E foi o melhor presidente americano. Não tem demérito nenhum da pessoa ser ator e virar um presidente da República. Sim, você está se referindo a falas do Bolsonaro, né? Contra o Zelensky. Teve um encontro o fertilizante de sangue, que foi a questão do isso. O fertilizante de sangue, porque ninguém precisa de fertilizante de sangue, ninguém precisa que outro povo seja massacrado para você comprar fertilizante barato. É melhor não comprar, é melhor não fazer. O diesel é a mesma coisa. Enfim, desculpa, eu me exalto um pouco. Não, olha só, vamos lá, A pergunta foi em relação a posicionamentos ou entendimentos do Exército. Eu disse de militares, né? Com muito respeito, com muito cuidado, até para eu não colocar a palavra na boca dos convidados. Mas eu vou te falar por que eu estou te falando isso. Não só aqui no meu canal, mas já ouvi argumentos aqui também, que, historicamente, a Rússia sempre teve a cortina de ferro, né? Aqueles países que dão uma proteção, e isso... Não, a Rússia não. A União Soviética. A União Soviética, sim. E aí, quando cai a União Soviética, isso se manteve durante um bom tempo. Aos poucos, foram tendo... Não. A União Soviética caiu em 91 e 94. Sim. A Polônia já estava na OTAN. Sim. 3 anos que durou. Sim, e aí em 94 também a Ucrânia assina o Memorando de Budapeste, em que a Rússia reconhece novamente as fronteiras da Ucrânia em troca da Ucrânia entregar as armas nucleares. Né? Isso foi a grande besteira que a Ucrânia fez, eu não tenho dúvida nenhuma. Inclusive muitos ucranianos acham isso também. Não, sim. Então, aí só me permita, né, complementar, só para eu também não acabar colocando palavra na boca. Não, já que eu citei os militares. Então quando eu falo com a minha boca mesmo. Eu preciso só complementar isso. Então, esse é um argumento que eu já escutei bastante. O outro argumento, que a Rússia não vai aceitar, né? É natural ou compreensível que a Rússia não aceite o inimigo ali no seu
terreno, assim como os Estados Unidos também não aceitaria, por exemplo, o Canadá aliado à Rússia, né? Nesses pontos, eu, Glauber, que não estou aí nesse cenário, não sou militar, o que eu percebo? E quem está em casa provavelmente percebe. O militar, ele estuda a história das guerras, né? E ele pensa com estratégia militar. E aí tem a parte política, né? E essa parte não é sobre isso que eu estou falando. Vamos falar, o militar brasileiro é melancia, é ver o fogo vermelho por dentro. Isso aí é uma coisa que eu não quero colocar na nossa conversa. Lógico que não. Mas aí tu já trouxe uma fala em relação ao exército, né? Como se o exército tivesse cobrado. Aí já é muita coisa, eu não sei, né? Eu também não sei. Me falaram isso, tá? Mas a preocupação que eu tenho é essa. Existe infiltração russa na América Latina. Isso é ponto, isso existe. E aqui no Brasil ninguém faz nada quanto a isso. Então eu não sei. Eu temo que exista um problema tão grande que já está influenciando as diretrizes do Exército Brasileiro. Eu não tenho nenhuma evidência disso. Não tem nada para comprovar isso daí. O meu sentimento é esse. Porque eu vejo muita gente do Exército exatamente com essa visão pró-Rússia, o que é um absurdo. Se o México ou o Canadá tivesse armas apontado para os Estados Unidos não iria aceitar e coisa e tal. Se não aceitasse, estava errado do mesmo jeito. Não tem esse negócio. Nenhum país está autorizado a invadir o vizinho porque o vizinho fez amizade com outro país. Se a Ucrânia tivesse ameaçado a Rússia, tivesse realmente botado tropas na fronteira ameaçando invadir a Rússia, é outra história. Isso não aconteceu. A Ucrânia nem entrar na OTAN ela estava pensando, mas mesmo que ela estivesse pensando em entrar na OTAN, ainda não havia nenhuma arma, não havia nenhuma ameaça real à Rússia. Então não existe nada disso daí. Do ponto de vista ético, eu não vejo nenhuma justificativa para esse negócio. Essa justificativa de que tinha cortina de ferro e coisa e tal... Meu amigo, o Império Britânico tinha o Império Britânico na Índia, então a Inglaterra pode exigir a Índia agora porque havia no passado o Império Britânico. Que história é essa? Não tem isso. Passado é passado, passou. A União Soviética caiu, desmanchou embaixo do próprio peso. A economia se destruiu sozinha, não tem o que falar nisso daí. A cortina de ferro inteira se moveu em direção à OTAN por um motivo muito simples, porque justamente a Rússia alimenta esse desejo imperialista de controlar esses países. Nenhum desses países gostou de fazer parte da cortina de ferro. A verdade é essa. E dentro da Rússia, esse problema existe também, porque a Rússia, se você olhar o território dela, muita coisa ali foi invadida. A Buriátia, Yakutia, Vladivostok, toda essa região foi invadida pelos russos e tem muita gente ali dentro que anseia o dia que a Rússia vai cair e eles vão voltar a ser países independentes de novo. Sim. Compara isso com os Estados Unidos. Existem estados americanos que querem a independência? Até tem. Mas é muito menos do que na Rússia, é muito menos sofrimento, é muito menos pretensão de força para controlar o pessoal. Você tem realmente uma filosofia, você tem uma ideia de liberdade que une o pessoal. É muito diferente de você controlar com o uso da força, como a Rússia faz. Sim, você quer dizer que estruturalmente está errado até se fosse com os Estados Unidos. O que eu quero dizer é que quem tem que determinar para onde vai é o próprio povo. Se o Canadá um dia decidir virar Roussetti e instalar bombas nucleares russas perto dos Estados Unidos, os Estados Unidos não têm o direito de invadir o Canadá da mesma forma que a Rússia não tem o direito de invadir a Ucrânia, né? Na época da Guerra Fria, os Estados Unidos invadiram Cuba. Estavam errados, não deveriam ter invadido Cuba. A Cuba tem o direito de fazer a coisa lá, apesar de que lá em Cuba não sei se foi uma coisa popular ou se foi só uma imposição dos comunistas por ali. Mas de qualquer forma, está errado, não tem o direito de fazer isso. Sim, e a Rússia, com o que fez, nesse argumento, você não entende o argumento válido e sim um indicativo que ela quer voltar, se não o tamanho todo que era da União Soviética, ela quer expandir para voltar a ter essa cortina de ferro. Exatamente, é o que a Rússia quer. E isso é justamente o que dá tanta força ao apoio à Ucrânia, porque a Polônia, a Letônia, a Lituânia, a Estônia, que são os países bálticos, eles sabem muito bem que a Rússia não vai parar ali. A Rússia tem, o Putin tem esse interesse imperialista e coisa e tal, né?
E com relação à Rússia ser invencível ou ganhar a guerra, não existe isso. A Rússia perdeu um monte de guerra já, perdeu para o Afeganistão, perdeu um monte de coisa, e está mais arriscado perder como perdeu a Primeira Guerra por conta da economia desabando, né, do que esse é o mais provável no final das contas, né? Sim. E a Segunda Guerra venceu, mas venceu do lado aliado. Venceu porque os Estados Unidos ajudaram, né? Sim. Estados Unidos, França, Inglaterra, estava todo mundo junto. Se você pegar toda a logística o Land-Lease, né, que eles fizeram lá, o Land-Lease foi o que ajudou a Rússia a ganhar a guerra. Meu irmão, esse tema é apaixonante, porque eu viro o Rousseff e deixo de ser Rousseff a todo momento. Agora eu deixei de ser Rousseff, né? Que eu falei que a Rússia ganhou a Segunda Guerra porque estava aliada aos Estados Unidos. Não é? Agora, cara, ainda sobre esse ponto dos militares, o teu pensamento é um pensamento pela liberdade, não, né? Um pensamento, mas militarmente falando, o militar tem um pensamento não necessariamente... Olha só, militar... Ele vai pensar nessa questão básica de liberdade, ele está pensando em estratégia de proteger o seu. Pois é, mas o militar, no momento que ele começa a pensar em que é interessante apoiar isso, apoiar aquilo, ele já está errado. O militar ele tem que seguir o que é melhor para o país. Então não tem esse negócio de querer uma coisa ou querer outra, isso aí não faz sentido. Quem está certo nessa guerra é a Ucrânia, quem está errado é a Rússia. O Brasil, por default, devia apoiar a Ucrânia. O fato de ter tanto militar brasileiro do outro lado me preocupa, porque é uma das duas coisas. Ou a Rússia está tão infiltrada aqui dentro que, né, pode ser, né, não sei, eu não tenho evidência nenhuma disso, mas eu fico com medo disso. Ou então o pessoal é muito burro, porque puta que pariu. Desculpa, palavrão. Sim. Desculpa o palavrão aí. Mas... Não, o que tu falou é que vários países expulsaram um monte de gente, exatamente na Europa, ali na Polônia, nos países bálticos, teve uma grande expulsão de gente. Na América Latina teve gente sendo expulsa da Rússia justamente porque o pessoal começou a prestar atenção nisso, né? Aqui no Brasil não teve nada. Você não viu uma pessoa questionando, será que a gente não tem espião russo aqui dentro? Cara, a gente tem espião russo aqui dentro. A Rússia tem espião no mundo inteiro. A verdade é essa. Então é muito estranho o fato de não ter nada, não ter aparecido nada aqui no Brasil. A minha preocupação é essa. Você está num nível de que a infiltração está tão grande, mas tão grande, que o organismo não consegue mais reagir à coisa, né? Sim. E falando em espião russo, foram presos 3 agora, recente, com identidade brasileira. Um tá preso aqui no Brasil. E é o que eu digo para você. Você pode falar assim, não, mas eles usavam identidade brasileira porque a identidade brasileira é boa. Qualquer pessoa no mundo pode ser brasileiro, pode ser japonês e dizer que é brasileiro. O Kim Jong-un, foi o pai do Kim Jong-un? Não, foi o irmão do Kim Jong-un que entrou no Japão com um passaporte brasileiro. Você sabe dessa história, né? O Kim Jong-un da Coreia do Norte, o irmão dele, o pai dele, não sei quem, alguém da família dele, sim, queria visitar a Disneylândia, tinha um sonho de visitar a Disneylândia no Japão. Só que, lógico, no Japão não pode entrar com um passaporte da Coreia do Norte, né? Então ele falsificou um passaporte brasileiro e entrou no Japão. Qualquer pessoa pode ser brasileiro, o passaporte brasileiro tem essa vantagem. Mas, se você olhar esses espiões russos que foram capturados, eles tinham, não era falsificação de passaporte brasileiro, não. Eles tinham o passaporte brasileiro de verdade. Ou seja, eles conseguiram enganar a Polícia Federal, ou eles têm alguém dentro da Polícia Federal que emitiu o passaporte para eles. Isso não é brincadeira, isso é um sinal de infiltração ali dentro. Né? Porque se eles tivessem falsificado o passaporte, é uma história. Tudo bem, falsificaram o passaporte, a Polícia Federal não tem nada a ver com isso, mas aparentemente esse pessoal tinha passaporte brasileiro. Como que eles conseguiram isso? A reportagem que eu li falava que eles já estavam aqui no Brasil há muitos anos, 20 anos, então tinham laços aqui no Brasil e conseguiram o passaporte, o documento em vias legais, com base na reportagem que eu li, né? Então, assim, eu sempre fico muito preocupado porque... Né? Não, eu não estou acusando ninguém, eu não sei. Mas, nós estamos falando do Exército e da Polícia Federal, né, cara? Se tiver... Eu falo a minha preocupação, exatamente. Sim. Essa é a minha preocupação. Sim. Eu não sei, tomara que não, tomara que eu esteja errado, tomara que realmente aqui no Brasil não tem nenhum espião russo aqui, então não tem problema. Por isso que não encontraram ninguém. Na verdade foi encontrado, né? Não sei se pelo Brasil, eu acho que não. Não, pela Europa, né? Isso.
E os outros dois, e aí o argumento foi esse, né? Em entrevista, falava, não, porque o Brasil é um país querido em qualquer lugar, o Brasil é um país, né, que se posiciona sempre neutro, né, de paz e tal, e seria mais fácil de infiltrar em outros países com a identidade brasileira. Sabe qual é o lado contrário disso daí? Quando eu entrei na Ucrânia, o pessoal olhou meu passaporte com muito cuidado. Faz sentido, né? Eles têm que ter preocupação com isso. Vai criando a fama, você quer dizer? Vai criando a fama de berçário de espião russo. Sim. É o que está acontecendo com a gente. Sim.